Govinda Krishna Hare Narayana Govinda Krishna. Muito bem, então vamos a mais uma sessão de perguntas e respostas. Eu respondi a um vídeo e alguém, quem fez as perguntas, retornou com novas perguntas. Então, sabes quem és? E são perguntas que dizem respeito, de certa forma, a muitos de vocês. Muito bem. Então, ela fala que já tinha enviado perguntas para um outro mestre, não interessa, e que não recebeu, não obteve resposta. Então, concluiu que não estava pronta, E ao receber a minha resposta, fica-se perguntando: será que está pronta para aprender mais ou receber novas informações? Pois é, isto, eu só peguei uma partezinha para evidenciar isto, Enquanto os interesses são mundanos, existe de facto a expectativa pelo encontro com o Mestre, pelo o receber ensinamentos, Mas este questionamento, será que estou pronto? É um questionamento bem maduro. Bem maduro. Porque receber orientação é um processo bem intenso. A vidinha, não chega nem perto. Existe essa visão atual da doçura entre o mestre e o discípulo e tudo isso. E isso é verdade, mas demora muito tempo. Até lá, um monte de coisas têm que sair para que esse relacionamento se estabeleça. Não é do dia para a noite. Todas as crenças do buscador serão extirpadas, arrancadas uma por uma. E isso não é um processo tão sereno como ingenuamente a maioria imagina. E a intensidade do processo está ligada diretamente à real vontade, às reais importâncias que o buscador carrega. Aquilo que lhe é mesmo importante e não aquilo que ele acha que é importante. Então, será que está pronto? Isso é uma bela pergunta, A maioria, quando dá de caras com a coisa realmente, percebe que ainda não estava pronto. Mas eu também garanto que nunca ninguém está pronto. No dia em que estiver pronto, não necessita. O que quer que tenhas como precioso é dessa forma, é aí que a tua ilusão está cristalizada. E é exatamente isso que terá de ser quebrado. Então a orientação virá sempre nesse sentido. Mas vamos bem. Então, primeira questão. Se tudo o que sinto é verdadeiro e muito mais real que a vida que levo, qual o próximo passo? Se tudo o que sinto, isto era alguém que estava com uma vivência interior bem mais rica e viva do que a maioria tem como experiência normal, algumas realidades em si estão a despertar e normalmente há uma comparação entre aquilo que é considerado normal e essas realidades que acordam. E com certeza existe dúvida, Então, se é verdadeiro e muito mais real que a vida que levo, qual o próximo passo? O que devo fazer para que o meu despertar não caia em adormecimento novamente? Para que eu possa sustentar esse estado desperto, do qual apenas tive lampejos, sem dispersar a cada distração. Muito bem. Então, esse estado desperto, tudo bem, vamos usar a tua expressão, não é um estado desperto ainda, mas é o que tu conheces como um estado desperto por oposição a. Quando isso, vamos lá, usando as tuas palavras, quando isso surge, o que é que acontece à vida como a conheces e aos seus moldes?
o que é que acontece a essas distrações do que falas? Eles desaparecem. Não é? E quando esse estado que chamas de desperto, quando ele desaparece, o que é que reaparece? As mesmas distrações. E porquê é que elas aparecem? Porque são muito importantes ainda. Existe toda uma série de âncoras que ainda estão fixadas no que começas a chamar de ilusão, não é? Ou seja, a vidinha nos seus moldes. As imagens que sustentaste tanto tempo de felicidade é como se tivessem vida própria e vêm reclamar, não é? Sempre, a todo momento. Como eu expliquei num dos últimos vídeos, nada desse mundo é inocente. Não tem inocência nenhuma. E tudo está aí para te distrair. Então, cada vez que tentares afirmar o teu caminho de uma forma mais intensa, vais perceber a oposição a levantar-se. E é da forma como te toca realmente, não é? Será através das pessoas mais próximas, será através das circunstâncias que te tocam, irá questionar as tuas seguranças, tudo para te desarmar e te levar de volta para onde estavas. Este adormecer que falas, esse adormecimento, não é um adormecimento, é um regresso aos mesmos investimentos, que eles têm como que um funcionamento automático. E sempre que te distrais, puxam-te de volta para os investimentos normais. É como se estes fossem automático e a abstração deles necessitasse de esforço consciente. Mas é uma questão de tempo até que deixe de ser assim. De tempo e desenraizamento de um monte de coisas que estão presas, não é? Narayana me disse que estou a olhar para trás e que devo de olhar para a frente. Fico pensando o que significa olhar para a frente. Já não tenho mais amigos, restou uma, me distanciei da minha família, pais e irmãos. Hoje eles já entendem e respeitam, pelo menos mais do que antes. A única coisa que me vem à mente é continuar a me desapegar e desapegar. Isto é a única coisa que te vem à mente. Quando o teu coração, à medida que se entrega para a busca da verdade, não é? Depois será ele que vai dizer. Agora é o que te vem à mente. Não é? Depois é o que te é dito para ser feito. É diferente. É muito diferente. Hoje tenho um relacionamento afetivo completamente diferente do anterior, pois me acompanha nessa busca. Me pergunto se isso também é uma distração ou se é possível caminhar conjunto em um nível de troca mais maduro. Bom, na teoria tudo é possível, não é? E na teoria nada é possível também. Então, existe a ideia ingênua, não é? De que num relacionamento é mais fácil, não é? Tem-se apoio e não sei o que é mais fácil. Mas estar num relacionamento com uma busca pela verdade, bom, tem um monte de confusões à mistura, não teria como ser diferente, com ou sem relacionamento, sem confusão, também não tem nada. Mas, entendam uma coisa, é muito mais difícil e requer um grau de foco muito maior. Não é? Até porque estás de frente, o relacionamento ele não é inocente. Tem um monte de expectativas tuas, senão não faria sentido estar ali. Então maturidade é uma coisa muito relativa. Não é? Então, no relacionamento, as tuas fragilidades de alguma forma vão ser expostas. E partindo do princípio que, como tu disseste, são dois buscadores sérios, não é? Terá de haver um grau de respeito muito grande entre vocês. Humanamente é difícil, não é impossível, mas é difícil. E cada vez que existe um desnível na frequência de cada um, porque a vibração muda, e a partir do momento em que a vibração de um muda, começa a haver choque, porque a vibração entre casal, ela
tende-se a harmonizar. Então, se um sobe, o outro puxa para baixo. Não é? Ao mesmo tempo, normalmente aquele que sobe, se está mais esclarecido, deixa o outro em paz, deixa o outro tranquilo. Se não está, tenta puxá-lo também. É assim. Mas assim que começas a dar passos mais sérios, se não são as tuas expectativas que estão a ser questionadas, as tuas imagens de felicidade em que o outro no relacionamento faz parte, serão as imagens dele em que tu fazes parte. Então tem que haver um coeficiente muito grande de respeito mútuo, ou então vai ser complicado. Conhecendo relacionamentos humanos, vai ser complicado com certeza. Mas o que traz de desafios também traz de recompensas. Na ilusão, claro. Que não é relevante, não é? Então, na teoria é possível. Mas não se trata, nada disto se trata se é possível ou se não é possível. Agora está aí. Estás a fazer um trabalho sério ou estás a querer começar mais seriamente nesse trabalho e durante todo esse percurso vais ser testado. Através do relacionamento, através de tudo o que é precioso. Entre se é a busca pela verdade que é o mais importante ou são essas coisinhas. Vai-se ser dado assim à frente do nariz. E depois tirar. É isto que é mais importante ou é a busca pela verdade? A todo momento, cada passo é uma decisão. A grande bitola é esta. Se não estorva, não tem importância. Não tem porquê. A partir do momento que entra em conflito com a tua caminhada, aí é um problema. Aí entramos no domínio uma coisa ou outra. E com certeza serás testado. Um relacionamento, ou seja lá o que for, só não precisa de desaparecer se ele perder a importância que tem para ti. Os apegos, os medos, todas essas coisas. E quem está num relacionamento não tem jeito. A toda a hora, de uma forma ou de outra, tem que estar a investir nele. Porque os medos vão sempre vindo ao de cima. Essa é a sua mecânica. Nada aqui se sustenta sem a tua atenção. Então, tu achas que as coisas estão ali para te amparar, para te dar segurança ou outro tipo de expectativas que tenhas, mas és tu que sustentas tudo isso. O relacionamento é igual. Se parares de investir no relacionamento, porque é inevitável à medida que vem esclarecimento, é inevitável. Não tens como continuar a fazer os mesmos investimentos, a entrar nos mesmos dramas de valorizações e até de ciúmes e essas coisas todas que fazem parte do relacionamento. Eu sei que para alguns isto fará confusão, mas é assim. Relacionamento humano é relacionamento humano. Não vale a pena complicar demasiado. E estando nele, a todo momento, ou de vez em quando, ou uma vez entre outra, é tudo uma questão de atenção e foco para perceber estas coisas. Tu vais ser convidado a ter que investir, a ter que segurar, a ter que preservar. Porque senão os medos vêm ao de cima. Se não viste isto agora, vais ver mais para a frente. Não é? E aí é que vamos ver, não é? Se tem que sair, se não tem que sair. Se consegues permanecer em serenidade ou trabalhar essa serenidade aí, parando de investir na manutenção, na importância de tudo isso, então, tanto faz. Estar o relacionamento, não estar o relacionamento, é irrelevante. Se não consegues, aí vais ter que escolher uma coisa ou outra.
Não importa se é esse relacionamento, não tem nada a ver, não é pessoal. Nunca foi, até porque relacionamentos não têm nada de pessoal. Mas isso talvez seja um outro assunto, não é? Sem me dispersar a cada distração. O que é uma distração? É algo que te acerta na cabeça e ficas... Não. É como a isca da pesca, não é? Se queres pescar determinado tipo de peixe, colocas determinado tipo de isca. Não é? Assim são as tuas distrações, não são as mesmas, poderão ser ou poderão não ser as mesmas que as distrações de um outro. Tem a ver com as importâncias que cada um atribui às coisas. E com as ditas imagens da felicidade, que já foi falado anteriormente, etc. Então, não é uma coisa inocente. Não é. E à tua volta está o teu mundo. O teu mundo de importâncias, dos quais tens vindo a desapegar, a desapegar, a desapegar. Esse mundo era o mundo da tua vida mundana. Não é? O teu mundo, a tua vida espiritual, eu faço esta separação só para entender, não é? A partir do momento em que tomas um posicionamento firme de que todo o sopro de vida aí está ao serviço da busca pela verdade, aí aquilo que encontras à tua volta poderá manter-se, mas o mais certo é que não se mantém. Porque, não tendo questionado ainda, já questionaste várias coisas, mas atenta, porque ainda mal começaste. Quando começares a fazer grandes questionamentos, é tudo muito diferente. Agora estás num relacionamento, estás de certa forma nutrida emocionalmente, não estás a questionar grandes, já fizeste, a parte, né, mais superficial, e vai sempre aprofundando. Quando não se tem essa estabilidade mínima, a visão muda, não é? E aquilo que achavas que estava resolvido pode-se mostrar não estar nada resolvido. Estas palavras são perigosas porque existe essa ideia que os relacionamentos são para resolver alguma coisa. E num certo nível até pode ser, não tem nada a ver. Então, outra questão é meu trabalho. Sou psicóloga e gosto de atender meus pacientes. Porém, me questiono se também a profissão não seria uma distração, embora dependa dela para o meu autossustento. Ao mesmo tempo, entendo que o verdadeiro buscador deve primeiro buscar a verdade, que o restante se apresentará na medida necessária. É tudo uma questão de tempo. Não é? Quanto tempo tens? Então, imagina, estás sem respirar há 20 segundos, precisas desesperadamente da próxima lufada de ar. Quanto tempo tens? Se estás sem respirar, com certeza vais estar ansiosa pela próxima lufada de ar. Se não tiveres, tanto faz. Eu espero mais um tempo, tenho tempo. É tudo uma questão de tempo. E aqui abre-se outra questão, não é? Até porque com este trabalho abre-se uma outra questão que não vou abordar agora. Não é? Há certas coisas que são bem direcionadas, não é? Já não dá para partilhar com todos. Até porque a orientação ela é direta, é pessoal. E o que faz sentido e lógica para um, já não tem lógica nenhuma nem sentido nenhum para o outro. Então essa coisa de comparar ensinamentos e filosofias e etc. não faz sentido nenhum, não é? Para buscadores da verdade. Já para os buscadores do bem-estar, é um entretenimento fantástico, não é? E que dá asos a um monte de viagens psicadélicas.
Como eu te disse, não é? Continuas a olhar para trás. Por isso vês relacionamentos, trabalho, os moldes da vida, não é? Que consideras normais, consideras a tua vida. Não é? Mas essa busca pela verdade poderá, na maioria dos buscadores, abre um novo mundo, ou pelo menos ele nasce onde estava aquele, que não é uma adaptação do velho mundo, não tem nada a ver. E não se trata de circunstâncias. As circunstâncias criam oportunidades de choques. Hein? Choques que vêm de encontro às tuas crenças. Então, um relacionamento é uma ferramenta como outra qualquer. O que não faltam é embates e choques. E um desafio constante no relacionamento, um relacionamento normal, o desafio constante é em se afirmar, ser útil para o outro, ser importante, especial para o outro, ser o centro das atenções do outro e etc, etc. Para o buscador da verdade é perder cada vez mais a importância. Num relacionamento, por exemplo. Ser cada vez menos importante. Para que a personalidade, aquilo que eu acho que eu sou, que é algo complexo, se vá dissolvendo até à simplicidade, até à inexistência. Então, um funcionamento normal num buscador do bem-estar, o relacionamento é mais uma forma de bem-estar. Para o buscador da verdade, começa a ser uma outra coisa. A autossuficiência ao nível do indivíduo é um requisito. Se não tem, terá que a conquistar, passando pelos seus medos, apegos e essas coisas todas. E todos eles serão testados. Não é? Todos eles serão testados. Então, num relacionamento, a luta por manter o relacionamento deve se tornar em algo oposto, não interferir. Se as circunstâncias vêm no sentido de o relacionamento vai se perder, porque é assim, se a tua vibração muda, o outro fica inseguro e ao ficar inseguro tentará levar a coisa para o ponto onde estava, para se sentir seguro. Se tu te sentes insegura, a mesma coisa. Então, é abrir mão destes impulsos que são considerados normais, não é? E aguentar-se à bronca. Tudo o que é de tristezas e medos que estão aí dentro vão ter que vir ao de cima, vão ter que sair, não é? E dissolver. Porque se sentes essa pulsão de interferir para manter, para preservar, para continuar a ser importante, ou seja lá o que for, estás a dançar ao som da música da ilusão, da distração. E há coisas que não podem ser ditas também, porque senão perdem a sua magia, não é? Mas será que são só essas? Não é? Porque isso é olhar para trás. O que é que significa olhar para trás? Eu já expliquei um pouco, mas o resto vais ter que entender. Quando uma porta realmente se fecha, abre-se outra. E essas questões, esses questionamentos, têm a ver com o suposto fim de uma jornada para o início de uma outra. Da jornada. Que poderá ou não ter alguma coisa a ver com esses moldes. O mais certo é que não tenha. Mais cedo ou mais tarde. Depois tanto faz. Chega num ponto tanto faz. Mas isso, não é? Todos querem pular logo, que é para evitar fazer, não é? Um monte. Mas cada um sabe de si e está tudo certo. Estás a olhar para trás, para um mundo que supostamente termina. Termina no sentido que um entendimento mais real, mais vivo, está presente. Então já não consegues olhar para as coisas da mesma forma. Embora ainda tentes. Mas já não é tão possível.
Mas se isso significa que vais realmente voltar 180 graus e começar a mover no sentido oposto, pode não significar. Não é a primeira vez, não será a última, que é visto este fenómeno do buscador chegar a esse nível de entendimento, não consegue fazer a virada, sucumbe no meio dos seus medos e etc. E volta para aquela coisa consciente da sua insignificância, mecanicidade, e fica ali, a mofar. Para ele torna-se mediocridade. Não é? Tudo bem. É assim. Orientação não é opinião. Então, buscar orientação. Se buscas orientação do mestre, por exemplo, entende que ele vai te testar. Mesmo. Muito. Porque essa coisa de eu já entendi isto, agora estou a pensar se vou seguir ou não. Isto ainda não serve para nada. Até pode parecer muito num determinado momento. Mas não serve para nada. Não é uma questão só estar de acordo em seguir. Vais ter que desejar muito e intensamente e estar disposta a tudo. Todos os medos serão testados. Esses de relacionamentos, não sei o que, isso é nada ainda. Tudo será testado, inclusive o medo da morte. O apego à vida do corpo. Não tem como ser diferente. Mas não adianta olhar lá para cima e ficar já com medo. Cada um dá os passos que estão à sua frente. É assim que funciona. Quem quer dar pulos lá para cima não sai do mesmo lugar, embora pareça que esteja a andar. Para que é que virá a orientação? Se não tem condições para a seguir. Então, para isso antes, será testado a ver qual é. E se vem com esta atitude de será que isto é certo? Será que isto é lógico? Não vai longe. A orientação é uma bênção que se agradece e não se questiona. Primeiro, a confiança deve-se estabelecer. Mas isto é um trabalho teu, do buscador. Não é um trabalho do mestre. O mestre vai-te testar. É que tu achas que é uma maratona, que é os 100 metros barreiras que tu vais fazer. Estás-te a preparar para os 100 metros barreiras e vais à procura de orientação para 100 metros barreiras. Mas aquele que está a dar orientação, ou que supostamente pode dar orientação, sabe que no mínimo é uma maratona. Não é? Bom, eu não tenho muita noção dessas nomenclaturas do desporto, não é? Mas no mínimo é uma maratona, que é algo bem maior. E podes pôr obstáculos. Os mesmos obstáculos que encontras nos 100 metros, colocas na maratona e traz uma proporção mais real. Então, tu pedes uma coisa, pedes dentro daquilo que sabes. Do outro lado é-te dado algo dentro do que é. É muito diferente. E ou consegues, ou não consegues. No final, o que te for mais importante é sempre trazido ao de cima. E um mestre a sério não te vai deixar com dúvidas. Não tenhas a mínima dúvida. E podes voltar lá para o teu buraquinho, o que chamas a tua vida, o teu ninho seguro, mas vais consciente do que estás a fazer. Vais saber que estás a ir a fugir do que não conseguiste. Não haverão desculpas. A orientação deverá ser merecida. Não é? Serás posta de frente com os teus medos.
É assim. Se tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, não adianta usar a lógica, o discernimento intelectual. É a orientação que manda. Então, se agora só há o desapegar, tá bom? Então desapega, vai desapegando. Isso irá trazer mais. Se quiseres mais, vais ter de posicionar nesse sentido. E pronto. De certa forma, é isso, não é? Querer orientação é um primeiro passo, poder recebê-la é um segundo passo. É importante estar aí algum tipo de esclarecimento mínimo em relação à busca pela verdade, essa vontade, não é? A noção do sagrado, orientação é algo sagrado, não é? É isso.